Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Ótimas notícias ali em Kherson. Os ucranianos continuaram avançando ainda mais rápido do que a gente noticiou ontem. Realmente impressionante o avanço deles ali. Vamos falar também sobre o tal do trem nuclear do Putin. Será que realmente isso é um risco? Será que estão entendendo direito o que isso significa? Vamos falar sobre isso. Esse é o nosso vídeo do dia 5 de outubro de 2022. A gente faz vídeos aqui sobre a guerra desde o primeiro dia. Tem uma playlist lá com todos eles para você assistir se você tiver curiosidade. Essas notícias foram sugeridas por Vota22, Gaspar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias que a gente vai falar hoje. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E pessoal, deixa eu deixar um aviso para vocês. Eu estou fazendo uma obra aqui em casa. Arrumei essa confusão para mim essa semana. Então, hoje e nos próximos dias, até o final da semana que vem, pode ser que meus vídeos atrasem, saiam fora do horário ou até que tenham um número menor. O vídeo da Ucrânia, para mim, é sagrado. Vai sair todo dia, nem que eu tenha que fazer ele à meia-noite. Mas os outros vídeos podem atrasar um pouquinho, podem sair fora do horário. Então, por favor, entendam que devido a esse acontecimento aqui em casa, vai ter gente fazendo obra, ou seja, vai ter barulho, eu não consigo gravar. Mas vamos às notícias, que as notícias são muito boas, né? Antes de mais nada, falar que houve algumas brigas aqui na fronteira em Kharkiv. Tá vendo? Os russos estão logo aqui em Belgorod, né? Então tentaram avançar aqui. Não é coisa séria, tá? Isso daqui. Tipicamente os russos fazem isso para testar as defesas ucranianas, para garantir que o exército ucraniano mantenha defesas nessa região. E lógico, um soldado que está aqui é um soldado a menos que está atuando nas outras frentes de batalha, né? Também teve tentativa de avanço russo aqui em Bakhmut, mas como a gente falou das outras vezes também foi isso, não conseguiram avançar muita coisa, e as poucas vezes que eles conseguem avançar algo, acabam sendo retornados pelos ucranianos, né? Então não teve grandes mudanças aqui. Houve sim alguns avanços aqui na região de Svatov, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, mas o grande interesse realmente é aqui em Kherson. Olha que lindo isso. Vocês lembram, há 2 dias atrás a gente falou sobre o avanço ucraniano que tinha tomado Zolota Balka e coisa e tal. Aí ontem a gente falou que eles já tinham chegado em Dudyshane e os russos tinham fugido para Milov. Eu confesso que eu não sei se a pronúncia dessa cidade é Mylov ou Milov, né? Deve ser Milov, mais provável, né? Enfim, os ucranianos já estão com Dudyshane agora conquistada, já está nas mãos dos ucranianos, e eles continuam avançando para cá, e o que a gente está vendo acontecer, ontem já havia algumas cidades aqui que haviam sido liberadas pelos ucranianos, e eu avisei, eu falei, olha só, os ucranianos certamente estão fazendo um movimento nessas 2 estradas aqui, ó. Isso vai cortar os russos nessa região, os russos vão ter que recuar muito rapidamente, e foi isso que aconteceu ontem. Os russos perceberam que iam ficar presos nessa região aqui e saíram literalmente correndo para abandonar essas cidades todas aqui. Então foi uma festa de cidadezinha aqui. Essas cidades são cidades pequenas, tá, gente? Não é nada, é vilarejo no campo. Essa região aqui é uma região muito rural, plantações de melancia, tem muita melancia aqui, mas no final das contas são pequenas cidadezinhas, pequenos vilarejos, mas foram todos eles abandonados pelos russos e os ucranianos continuaram avançando aqui, né? Então, por exemplo, aqui, Velika Oleksandrivka, que é essa cidade aqui, ó, é uma cidade um pouquinho maior, né, que as margens do rio Ingulets, foi uma das liberadas, e outra que eu achei importantíssima, aqui, ó, Davydibryd. Davydibryd é essa cidadezinha aqui, ó, é uma cidade pequena, mas que era a grande fortaleza das tropas russas na região. As tropas russas fizeram ali um grande centro de controle de tropas ali para justamente evitar. Porque vocês lembram, os ucranianos conseguiram atravessar o rio Ingulets aqui. Eles já tinham uma parte aqui tomada ao sul desse riozinho que corre aqui. Embora esse rio aqui pareça pequeno no mapa, ele é um rio grande, não é um rio fácil de atravessar, não. Então os ucranianos já haviam criado uma cabeça de ponte aqui, já tinham uma área tomada dessa região, e aí justamente os russos colocaram uma concentração grande de tropas aqui para impedir que eles continuassem avançando para cá e assim contessem esse avanço ucraniano aqui, né?
Só que aquilo que aconteceu, como eu falei para vocês, no momento que você tinha duas alternativas para abastecer as tropas aqui em David Bridge. Essa rota aqui, que já estava ameaçada pelos ucranianos já há bastante tempo. E a outra rota era essa outra estradinha que tem mais ao sul aqui, e depois você pegar uma estrada aqui subindo. E os ucranianos fizeram exatamente isso, estão avançando nessa estradinha aqui do sul e nessa estrada daqui, ou seja, você deixou esse pessoal todo aqui sem alternativa. Ou eles saem agora, ou eles ficam totalmente presos, não tinham para onde sair, e daí abandonaram também David Bridge. Impressionante essa vitória. Isso daqui é Starozília, que também foi libertada. Starozília é mais aqui. Starozília é aqui ó, no Kherson, ou seja, eles foram avançando aqui de Akhanense, foram liberando Velika, Oleksandrivka e várias outras cidades aqui já estão aqui avançando, e os russos retrocederam toda essa área aqui. Gente, toda essa área que está marcada em escuro aqui, no cinza escuro ou azul, né? Isso tudo aqui estava na mão dos russos, tá? Os russos chegaram a avançar até aqui. Toda essa área aqui foi reconquistada pelos ucranianos. E essa área em claro aqui, embora ainda esteja marcada como em disputa, porque não há informação exatamente aonde está o limite ali entre as tropas russas e ucranianas, a maior parte dessa área já está com os ucranianos, né? Aqui, o Ukraine Frontlines avisando ontem, antes do ataque, falando, olha só, cruzem os dedos, porque agora a Ucrânia vai fazer o grande avanço lá em Kherson. E de fato fizeram, né? Estão avançando pelas duas estradas, como eu falei que fariam, pelas duas estradas, e aqui é Berislav. Berislav é onde vai se encontrar esse pessoal aqui. Berislav é uma cidade grande e vai ser uma cidade complicada de tomar, mas de qualquer forma vai ser a liberação completa de toda essa área aqui ao norte. Na verdade, a gente vai ver mais adiante, o que o pessoal está vendo é que os ucranianos podem continuar avançando mesmo depois de Berislav, porque a verdade é a seguinte, as tropas russas na região estão muito enfraquecidas. A ideia, que era a ideia ucraniana, a gente falou isso, que essa é a estratégia, deixar os russos presos ali, com o Dnipro cortado, né, as pontes inoperantes aqui no Dnipro, de forma que os russos, as tropas que estavam naquela região precisavam de 4.000 toneladas por dia de suprimento, munição, esse tipo de coisa. Os russos estavam conseguindo passar só 1.200, 1.300 por dia com esses ataques ucranianos. Resultado disso, muitas semanas dessa forma e os russos não têm mais condição nenhuma de lutar ali, né? O que a gente falou, vai acontecer um colapso, né? O que os russos estão dizendo é que eles estão recuando para reagrupar na retaguarda para depois fazer novamente uma ofensiva para avançar. É a mesma coisa que eles estão falando lá no leste, nós vamos falar sobre isso depois. Mas é aquele negócio, eles estão falando isso porque, né, para justificar essa recuada deles, esse recuo deles. Então, na expectativa dos novos conscritos, o pessoal que acabou de ser chamado lá no exército russo, esse pessoal vai sim fazer uma diferença, pode ter certeza que os russos vão ter mais força em algum tempo, mas eu acho muito pouco provável que façam diferença significativa, que os russos consigam mais adiante fazer contraofensivas de fato aqui, né? Bom, aqui tem um mapa feito pelo Ribar, que é aquele blogger russo, né? Repara que ele fala aqui que as tropas russas, as ucranianas já tomaram Dudchany, que é essa cidadezinha aqui, e os russos recuaram para Milov e continuam recuando, né? Continuam voltando dessa área toda aqui. Toda essa área aqui está sendo abandonada pelos russos em favor de posições mais na retaguarda, né? E a situação é bastante complicada. Olha só o que diz esse blogger russo, o Saponkov. Amigos, eu sei que vocês esperavam que eu comentasse a situação lá em Kherson, né? Porém, a realidade é que eu não sei o que dizer para vocês. O recuo do norte da região, da margem direita da região de Kherson é uma catástrofe. Visokopilya, Lubimivka, Bolshaya, Alexandrivka, David Bridge, todos esses lugares foram abundantemente pagos com o sangue dos nossos soldados. Ou seja, estou dizendo que custou para conquistar aquelas cidades que eles estavam em poder, né? E no final das contas tiveram que sair. Simplesmente não tinham como se defender ali, não tinham como manter o que eles conquistaram. Eu apenas gostaria de dizer algumas palavras de suporte para os nossos garotos.
acreditamos em vocês, estamos orgulhosos de vocês, não prestem atenção a indivíduos que torcem por vocês, como se fosse um time de futebol russo. Ou seja, o que ele está dizendo é que, no final das contas, realmente não tinha o que fazer lá na região, tinha o que recuar. Foi o que a gente explicou ontem, né? Ontem a gente mostrou lá o outro comentarista russo falando sobre os 3 grandes problemas que os russos tinham ali. As tropas deles estavam ali há muito tempo sem rotação, então o pessoal já estava cansado, não tinha substituição. O pessoal ucraniano teve rotação, teve troca do pessoal. A questão de munição e suprimentos já haviam baixa há muito tempo. Os ucranianos atacaram com uma força muito grande, eram muitos ucranianos para os russos que tinham ali, e além disso tinha aquele truquezinho do tanque com escrito Z ou V, mas que era tanque ucraniano, que os ucranianos usaram à vontade nessa ofensiva, e isso pegou os russos de surpresa, né? A gente explicou essa estratégia dos tanques com indicação russa, mas que são ucranianos, no vídeo de ontem. Se tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Bom, aqui o Dr. Mike Martin está explicando por que ele acha que os russos não vão ter alternativa a não ser recuar até o rio Ingulets, que é esse rio aqui. Ou seja, tá vendo esse rio aqui? O que ele está dizendo é o seguinte: Berislav não vai conseguir segurar as tropas ucranianas aqui, os ucranianos vão continuar avançando nesse ritmo que eles avançaram. Repare que realmente foi um avanço constante, eles num dia tomaram até aqui, no outro dia tomaram até aqui, provavelmente hoje, mais tarde, já vão ter tomado Milov aqui. Os russos não têm como parar essa contraofensiva ucraniana, porque não tem nenhum obstáculo natural aqui. Esses riozinhos aqui, eles são rios largos, mas são curtos, então os ucranianos podem simplesmente contornar pelo norte esses rios aqui, né? Não tem diferença muito grande nesse caso. O único rio que poderia oferecer uma barreira natural que os russos conseguiriam segurar nesse avanço seria justamente o Ingulets, que é esse rio maior aqui. O problema todo é, se os russos recuarem até o Ingulets, onde eles conseguiriam fazer uma posição defensiva um pouco mais forte, com a ajuda do próprio rio, eles estariam abandonando toda essa região, inclusive a represa de Nova Kakhovka. Que daí, para os ucranianos atravessarem aqui e iniciarem um ataque nessa região, seria algo extremamente crítico para os russos. Lembra, essa região aqui, Nova Kakhovka, essas cidadezinhas todas aqui, para os russos hoje em dia, isso aqui é retaguarda da retaguarda. Está lá atrás, então não tem muita defesa, porque não esperava tropas ucranianas ali naquela região, né? E como eles estão avançando muito rápido, vai chegar aqui antes deles poderem defender. Então se torna relativamente rápido, relativamente fácil os ucranianos atravessarem aqui pela represa e tomarem essa região. E os russos não podem explodir a represa por vários motivos, né? Primeiro, porque isso é crime de guerra. O russo não vai se importar muito com isso, né? A verdade é essa. Mas tem um problema sim, porque se explodir essa represa aqui, vai alagar todas essas cidades aqui para baixo, principalmente Kherson. Ou seja, onde está a maior parte da resistência russa nessa região. Provavelmente é exatamente por isso que os ucranianos estão fazendo questão de primeiro tomar Nova Kakhovka antes de tomar Kherson. Por quê? Porque se eles tomassem Kherson primeiro, os russos teriam a opção de destruir a represa em Nova Kakhovka, né? De novo, destruir represa em guerra é contra as regras acordadas lá da Convenção de Genebra e coisa e tal. Mas a gente sabe que os russos não ligam muito para esse tipo de coisa. Então, daí, provavelmente, essa escolha dos ucranianos, ao invés de começar a guerra por aqui, tentando tomar Kherson de cara, começaram por aqui, forçando os russos a saírem para a margem oeste do Ingulets, né, desse riozinho que tem aqui. E ele coloca uma outra observação, que no momento que os ucranianos tiverem esse controle aqui, porque na verdade, na represa, ainda é o lugar em que os russos conseguem passar mais coisa por ali em termos de suprimento para as tropas aqui, né? Se hoje eles conseguem passar 1.200, 1.300 toneladas por dia pela represa, vai ficar muito pior quando os ucranianos tomarem a represa. Se os russos continuarem fugindo para cá, aqui na região de Kherson em si, que tem aquela ponte de Antonivka, a ponte, você viu, está danificada pra caramba e coisa e tal, mas ainda estava de pé. Os russos, de tempos em tempos, botavam chapa de metal, faziam um conserto meio
meia boca ali, dá para passar caminhão, desde que não seja veículo muito pesado, dá para passar ali, né? Só para complementar, esse outro analista militar também, o Thomas Tiner, fala basicamente a mesma coisa sobre o avanço e fala exatamente que quando eles tiverem tomado Nova Kakhovka, provavelmente eles vão destruir totalmente a ponte de Antonivka para impedir a passagem de caminhões aqui na ponte, né? Repara que lá em Nova Kakhovka eles ainda conseguem passar, é difícil, mas conseguem passar. No resto, só com barcaça e coisa e tal. Por hora, essas regiões aqui estão fora do alcance de obuses comuns. Obuses do M777 não consegue chegar nem em Nova Kakhovka, nem em Kherson. Mas, do jeito que os ucranianos estão avançando aqui, muito rapidamente, isso daqui vai ficar, ambas as posições vão ficar suscetíveis de serem atingidas por obuses, né? Então ele fala aqui que o pessoal vai chegar para cá, os russos não vão ter alternativa a não ser se esconder do lado de cá do Ingulets, e no final das contas vai chegar numa situação como essa daqui, em que Nova Kakhovka vai estar nas mãos dos ucranianos, então os russos não conseguem usar mais. E aqui, ó, repara como é que não vai ter mais como eles defenderem a ponte, porque até obuses podem destruir a ponte aqui com muita facilidade, né? E aí ficar nessa região aqui, sem combustível, sem alimentação, sem suprimentos, sem munição, não vai durar muito tempo também, né? Agora, essa coisa toda pode ser mais rápida do que a gente está pensando. Segundo o FUAT, segundo esse blog militar russo aqui, a ponte de Antonivka ontem acabou de ser totalmente destruída. Porque, veja, uma coisa importante de notar é o seguinte, isso aqui que a gente está vendo é o retrato de alguns dias atrás, porque essas informações não são automáticas, elas levam tempo até chegar a gente, né? E ontem a visão ainda era de pânico nas tropas russas. É possível que os ucranianos já tenham conseguido o objetivo deles, ou já estejam tão próximos de conseguir o objetivo de empurrar os russos para cá, que já tenham destruído totalmente a ponte de Antonivka? É possível, ela já tinha sido bastante atacada e talvez eles tenham feito aqui o golpe final lá, né? E outra informação que a gente tem aqui, mas essa informação aqui a gente tem que ver com muito cuidado, porque nenhuma dessas duas fontes aqui é muito confiável. Eu não tenho histórico de ter boas informações do Fertilize Finder. Snihurivka já tá sendo invadida pelos ucranianos. Os russos estão abandonando Snihurivka. Qual que é a importância disso? Snihurivka é uma cidade grande, que é essa cidadezinha aqui, que está bem no limite das tropas russas aqui para o norte, né? E os russos estão recuando aqui muito rapidamente para esse lado de cá do Ingulets, do rio Ingulets, que seria a parte mais defensável deles. Eles têm boas defesas nessa linha aqui em frente aos ucranianos, e do lado de cá estariam protegidos pelo rio. E a questão toda essa cidade aqui passa a ser uma cidade extremamente estratégica para os russos, né? Porque justamente eles precisam proteger, precisam ter essa ponte aqui para manter a P-81, essa estrada aqui, que justamente vai defender o rio, vai impedir que os ucranianos continuem avançando em áreas quaisquer aqui desse rio nesse momento, né? Então, se realmente for verdade isso, dos russos já estarem saindo de Snihurivka, isso muito provavelmente significa que eles vão abandonar totalmente o lado direito do Dnipro. Porque eles abandonando Snihurivka, né, certamente essa defesa toda que fica aqui fica impossibilitada, fica sem capacidade de se manter. Vão ter que recuar aqui, pode ser que eles mantenham só uma pequena área aqui em torno de Kherson, a terceira linha de defesa aqui em torno de Kherson. Só que manter só a cidade de Kherson acaba ficando algo impraticável para eles nessa região aqui da margem direita do Dnipro, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Eu acho que isso daqui é um pouco de exagero, esse negócio de terem tomado já Snihurivka, dos russos terem abandonado Snihurivka, mas pode ser, né? Pode ser que realmente os ucranianos estejam avançando num ritmo tão grande e a gente está recebendo informação com algum delay e que já esteja nesse nível dos russos estarem abandonando totalmente a margem direita do Dnipro. O que ele está falando que é justamente isso aqui. A ideia seria fazer uma defesa, um anel de defesa em torno da cidade de Kherson, abandonando toda essa região aqui e focando só em manter a cidade de Kherson em si, né? Vamos ver como é que isso daí... Uma outra informação que o FUAT traz aqui, mas ele não traz a fonte, então isso me deixa
um pouco inseguro sobre o número, mas, segundo ele está dizendo aqui, 125 mil soldados ucranianos estão envolvidos na contraofensiva em Kherson. Esse número faz sentido, tá? Como eu falei para vocês, os russos têm cerca de 25 mil, entre 20 mil e 25 mil soldados aqui. E a gente sabe que a defesa é mais fácil que o ataque. Quem ataca tem que ter superioridade numérica. É muito difícil você avançar com o mesmo número de tropas de quem está defendendo. Então, ou seja, para os ucranianos estarem andando e andando tão rápido, significa que eles têm sim uma superioridade muito grande numérica sobre os russos. Apesar dos russos estarem sem munição, com pouca capacidade, com pouco mantimento, enfim, estarem com muitos problemas naquela região, ainda são muitas tropas. E lembra, são as tropas mais fortes da Rússia que estão ali naquela região. O que está acontecendo, para eles estarem andando tão rápido assim, provavelmente eles estão com uma força numericamente muito grande. Ah, mas onde é que os ucranianos tiraram 125 mil soldados e coisa e tal? A gente falou para vocês, começaram o treinamento lá no dia 24 de fevereiro, já começaram a fazer a mobilização do pessoal para a defesa, tem feito essa mobilização com muita frequência, a estimativa é que ele já tem 1 milhão de soldados prontos para serem colocados na frente de batalha. Muitos já foram usados, provavelmente esses 125 mil já vêm dessa tropa que foi mobilizada lá atrás. Agora repara a diferença. Eles vêm treinando, os ucranianos vêm treinando essa tropa desde o dia 24 de fevereiro. Então é um pessoal que já tem uma certa capacidade de batalha, já está mais bem treinado, e além disso os ucranianos pouparam seus melhores comandantes e coisa e tal, justamente para manter essa tropa, para ter essa tropa operacional agora, né? Os russos estão fazendo a mobilização agora. Se eles forem treinar adequadamente essa tropa, a gente está falando que isso provavelmente vai ficar pronto para o verão do ano que vem. Vai ser lá na primavera, verão de 2023. O Putin, politicamente, ele não suporta esse tempo todo. Então esse é o problema que os russos têm. A outra opção é eles não treinarem as tropas adequadamente, mandarem de uma vez para a Ucrânia, mas aí essas tropas vão ser de muito pouco uso. Não estou dizendo que não vão fazer diferença. Esperem sim que daqui a umas 2 semanas, 3 semanas, quando começarem a chegar essas tropas mal treinadas na linha de frente, vai haver algum recuo ucraniano, vai haver algum avanço russo. A questão é o tamanho. Eu acho que vai ser muito pequeno, acho que vai fazer muito pouca diferença no final das contas, mas vamos aguardar para ver, né? Enfim, 125 mil soldados me parece um número razoável, 5 vezes o que tem ali na região de Kherson. Isso explicaria por que eles estão conseguindo avançar tão rápido, né, nesse negócio. E, bom, a gente falou um bocado sobre a região de Kherson, vamos falar um pouco também sobre Svatov lá do outro lado, né? Svatov é a outra frente ucraniana que tem aqui. Svatov é essa cidade que está ainda controlada pelos russos aqui, mas que muito provavelmente vai ser o próximo alvo dos ucranianos para continuar a expansão deles aqui no norte, né? Embora não tenha, você pode ver aqui que não tem nenhuma grande mudança no mapa de ontem para hoje, né? Basicamente o que a gente tinha aqui dos ucranianos tomarem Borova e outras cidades aqui a gente já falou. Teve essa pequena cidade de Terni, ali em Donetsk, que foi tomada ontem, aqui ó, Terni. Então houve algum avanço aqui já na margem esquerda do Zerebets, que é aquele segundo rio que os ucranianos ultrapassaram, né? Eles ultrapassaram aqui o rio Oskil, continuaram, agora o Zerebets esse outro rio aqui também já foi ultrapassado pelos ucranianos, e o próximo rio é esse aqui de Kremina, que é o Krarahika, né? Esse aqui vai ser o próximo rio que os russos vão tentar usar como defesa, né? De novo, a gente não teve muita informação aqui sobre avanços ucranianos de ontem para hoje, o que não quer dizer que não tenha acontecido, né? Mas é possível também que eles estejam fazendo aquela consolidação aqui dessas áreas novas todas que eles conquistaram. Evidentemente é importante fazer esse tipo de coisa também. Vamos ver o acompanhamento disso nos próximos dias, né? Mas tem uma informação aqui de um guerreiro, de um soldado russo em Svatov, descrevendo a situação na cidade, né? Ele diz que a maior parte dos civis saíram da cidade e que os russos estão fazendo um triângulo, Svatov, Starobisk e Kremina. O que seria isso? Svatov, essa cidade aqui, Kremina, essa cidade aqui, Starobisk, essa cidade aqui. Eles estão, segundo diz aquele soldado, eles estão preparando um triângulo aqui com tropas reforçadas e coisa e tal,
de onde eles pretendem também, quando chegarem os novos conscritos, lançar novamente a ofensiva em direção a essas áreas que foram conquistadas pelos ucranianos. Vão conseguir fazer isso? Como eu já disse, a mesma resposta lá de Kherson. Eu acho que não. Podem conseguir avançar alguma coisa? Podem conseguir algum sucesso pontual? Podem. Vão conseguir um sucesso muito grande? Não, não vão. Os soldados russos estão mal treinados, mal equipados, falta liderança, falta propósito. A comunicação russa já está uma bagunça danada, como a gente falou ontem, né, com briga entre comandantes e tropas diferentes, um botando a culpa no outro. A situação não está boa, mas esse é o plano deles. Ele fala aqui, ó, Svatov agora, 70% da população deixou a cidade, não há pânico, mas as pessoas que ficaram estão bastante tensas. Eles não querem falar na câmera com medo de mostrar suas faces, sem a certeza do futuro, né? Mas, julgando pelas suas histórias, os locais decidiram não negligenciar as recomendações para a saída de lá, né? A estrada entre Starobilsk e Svatov, né, está sob nosso controle absoluto e é segura. A estrada para Kremina também está controlada por nós, mas existe risco de ações militares e bombardeios ucranianos, né? O que ele está falando aqui? A estrada de Svatov para Starobilsk, essa estrada aqui, ainda está plenamente em controle dos russos, faz sentido, mas essa estrada aqui, que é aquela P-66, que está indo para Kremina, essa não está tão segura assim não, né? Ainda se consegue usar, ainda está no controle dos russos, mas está sob bombardeio ucraniano. Ele fala que os ucranianos estão a cerca de 20 quilômetros de Svatov, ou seja, ainda não estão na porta da cidade. Isso meio que bate com o que está aqui, né? 20 quilômetros deve dar realmente alguma coisa por aqui, assim. E ele fala que estão reunindo e retraindo, né, no triângulo, né, como a gente falou, Kremina, Starobilsk, Svatov, e que o comando disse que nos próximos dias bombardeio de alto calibre vai começar nas concentrações de tropas ucranianas e isso será seguido pela nossa ofensiva. Eu enfatizo, essa informação não das palavras dos soldados, é difícil saber da certeza de quão certo é essa informação, mas por enquanto os soldados caracterizam essa retirada, né, esse recuo, como tático. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que é algo temporário, eles estão retornando, mas não entregando o território, eles pretendem avançar. Segundo ele está dizendo, nos próximos dias. Vamos ver, eu acho pouco provável. E tem uma última avaliação aqui do Dr. Mike Martin, em que ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, né? Esse mapa aqui ele fez já há bastante tempo. Ele falou isso aqui lá no meados de agosto, né? Que na verdade os ucranianos iam fazer primeiro uma ofensiva aqui, depois outra aqui, mas aqui ia acabar com a guerra mesmo, é a terceira que vai ser aqui, né? Vamos ver se isso é verdade, né? Realmente, eles estão fazendo a ofensiva aqui no leste, fizeram a ofensiva aqui em Kherson, está avançando rápido agora, e eventualmente, a gente já falou, existem muitas tropas ucranianas concentradas ali na região de Zaporizhia. Em algum momento essas tropas vão avançar. Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe, e os ucranianos não querem que ninguém discuta isso, porque, pelo visto, né, estão fazendo silêncio sobre isso, não se fala nada. O Instituto para Estudo da Guerra ressalta esse avanço ucraniano ali na região de Kherson, né, realmente uma coisa impressionante, o tanto quanto conseguiram avançar e forçaram os russos a retrair em direção à cidade de Kherson e continuam a empurrar, né? Eles falam também sobre o problema da mobilização do Putin, como isso está mexendo com as forças políticas lá na região da Rússia, porque de um lado tem os nacionalistas que acham que tem que obrigar todo mundo a servir, coisa e tal, de outro lado tem os políticos russos que sabem que a população não gosta disso, então começam a se sentir ameaçados por essa mobilização. O Putin está realmente andando em gelo fino ali, né? Eles falam de novo sobre aquela questão da briga entre o Kadyrov e o Prigozhin, que acabou gerando, quer dizer, na verdade, o Kadyrov e o Prigozhin brigando contra o exército russo, né, contra o Lapin, que é um general do exército russo,
e isso acabou gerando uma briga entre os Siloviki, né, que são os poderosos russos lá, a galera próxima do Putin ali, né? Não são os oligarcas, tá, gente? Os oligarcas tipicamente perderam força lá na Rússia desde a subida do Putin ao poder. Ele botou uns caras, uns amigos dele ali, que são os Siloviki. Tá tendo essa briga entre os Siloviki e os bloggers militares, com os bloggers militares defendendo o Lapin, o general russo. Como a gente falou, no meu ponto de vista, realmente parece que tem razão esse pessoal. O Lapin foi chamado a ajudar um problema que estava acontecendo fora da área dele e está sendo acusado de ter mandado poucas tropas ou não ter mandado tropas tarde demais, mas o problema não era dele, o problema era do outro general, né? Enfim, e o Kadyrov e o Prigozhin estão nesse grupo do Siloviki, né? O Siloviki, que são amigos próximos do Putin. É o que eu falei para vocês, o grande erro do Putin, ele tratou o comando militar dessa guerra como uma questão política, ele quis agradar os amigos. E agora ele tem um monte de comandos que um não falam com o outro, um está acusando o outro. Enfim, criou-se um problema muito sério ali, né? Ou seja, está acontecendo uma série de fraturas na própria comunidade dos bloggers militares russos. E você pode falar assim, poxa, mas quem que se importa, né? Os bloggers militares não mandam em ninguém, não fazem nada. A questão toda é essa. Muita gente, inclusive na Rússia, acompanha esses bloggers, então fica sabendo as notícias através deles. No momento que eles começam a acusar ou apontar problemas ou dizer que foi culpa de fulano, culpa de Beltrano, começa a se criar um clima realmente de perdedor, né? Ou seja, é o que acontece com quem perde uma guerra. Começa essa busca de quem tá errado, quem foi o culpado e coisa e tal. A gente sabe que o culpado último foi o Putin, foram as decisões idiotas dele que levaram a essa guerra e a esse problema todo militar que eles estão sofrendo. Mas o Putin em si vai tentar se manter lá em cima, vai acabar tendo essa briga entre os generais deles lá, né? E é o que ele fala aqui, ó, a fragmentação desse espaço de informação pode sim ter impactos domésticos significativos, pode afetar a estabilidade do regime do Putin, é o que estamos todos torcendo, né? Olha só, agora os Kadyrovitas começaram a ameaçar a juventude russa. Por quê? Dizendo que os russos estão fugindo do país, não querem lutar na guerra e coisa e tal, e os chechenos deram um exemplo, os chechenos foram lá, apesar de que os chechenos, na verdade, não estavam na frente de batalha propriamente dita, né? Mas enfim, repara como é que está começando a causar rusga isso daí, né? Ao causar confusão isso daí. Bom, vamos chegar num caso aqui que foi muito falado ontem e que é importante esclarecer esses pontos aqui, né? O The Times começou com essa manchete aqui que o Putin ordenou um trem militar nuclear para ir para a Ucrânia. Então esse trem teria ido para a Ucrânia, tá aqui a imagem do trem, tá vendo esse trem aqui? Seria o trem nuclear que está se dirigindo em direção à Ucrânia e que esse trem poderia levar bombas nucleares e coisa e tal. Só que o pessoal vem esclarecer isso daqui que não, isso não quer dizer nada. Primeiro que o tal trem nuclear, ou essa ideia de um trem nuclear, não é algo que faça muito sentido. Essa unidade, a quem pertence esse trem, de fato é uma unidade que faz a parte logística nuclear russa. Os russos têm um grupo especial lá de nuclear para o exército deles, e essa unidade é que faz a parte logística desse grupo. Pode estar transportando armas nucleares? Em tese pode, mas não faz sentido fazer isso do jeito que estão fazendo. Não começaria com um trem indo para a fronteira carregando armas nucleares. Não seria essa a ordem correta das coisas. O mais provável é o quê? O Putin fez esse troço, plantou essa notícia exatamente para dar esse clima de suspense. É o que restou ao Putin agora, é isso. Ele quer convencer o mundo que ele vai usar armas nucleares sem, de fato, usar armas nucleares. Para que o Ocidente fique com medo e ceda às tentativas dele de controlar a Ucrânia, né? Segundo o pessoal está dizendo aqui, os oficiais americanos disseram que não detectaram nenhuma preparação operacional para uso nuclear. Ou seja, é lógico que os Estados Unidos têm um monte de olhos vendo esse grupamento nuclear russo, essas tropas que preparam armas nucleares. Então, eles sabem que não tá, na prática não tem nada acontecendo, não tem nenhuma preparação
para uso de armas nucleares, né? Então, ou seja, mais uma vez, o que esse trem está fazendo ali? Por que esse trem saiu e foi lá? O mais provável é isso, é o Putin querendo criar a sensação de medo, querendo criar essa ameaça, porque no final das contas é o que restou a ele, é o desespero. Ele sabe que a guerra está perdida, né? Tem um artigo aqui no Atlantic também, o Elliot Cohen, que fala sobre esse blefe nuclear russo, que é justamente um sinal de pânico, né? Ele não tem outra alternativa, por isso que ele está cada vez mais perto de falar esse tipo de coisa, porque não restou outra alternativa para ele. O argumento que ele faz aqui é muito similar ao meu, né? Aquilo que eu falei, o Putin só está usando isso por desespero, falando justamente que está perdendo a guerra. É lógico, né? Você deve levar a sério qualquer ameaça de arma nuclear, não dá para não levar a sério isso. Possibilidade existe, não tem como dizer que não existe nenhuma possibilidade, mas é muito pouco provável. O mais provável é que justamente ele esteja fazendo isso no intuito de mover figuras que fiquem com medo desse negócio. E de fato ele tem conseguido. O Papa já falou que é contra isso. Elon Musk falou que não, tem que preocupar com o evento nuclear e coisa e tal. Tem um monte de gente num monte de lugar. Aqui, ó, o Pope Francis e coisa e tal. Um monte de gente começa a ficar, não, peraí, vamos parar essa guerra, porque tem ameaça nuclear. Deixa a Rússia sair de lá com os territórios, quem se importa, né? Deixa pra lá. Isso as pessoas com medo podem fazer esse tipo de coisa. Só que o que acontece na prática ele pode ameaçar isso quanto ele quiser. Na prática, usar bomba nuclear seria a pior alternativa possível. Por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, sim, o Ocidente teria que responder. Pelo motivo simples de que se o Ocidente não responder, todos os tratados de não proliferação nuclear vão virar lixo. Qual país que vai aceitar agora não ter bomba atômica se isso for o caso? Para pensar. A Ucrânia aceitou o tratado de não proliferação nuclear em troca da proteção do Ocidente e da própria Rússia. Né, foi o tratado que eles assinaram. A Rússia já rompeu. Se o Ocidente romper também, vai ficar claro para todo mundo, Brasil inclusive, que esses tratados de proliferação nuclear são bolota, não servem para nada. Então, os Estados Unidos eles não têm opção, eles têm que agir contra a Rússia. Então, se a Rússia iniciar um ataque contra a Ucrânia, vai ter resposta americana sim. Pode não ser resposta nuclear, pode ser uma resposta convencional, mas vai ser igualmente devastadora para o exército russo, para as tropas russas, né? O Kiev Post coloca aqui que o potencial para o Vladimir Putin usar armas nucleares na Ucrânia deve ser tomado seriamente. E é o que eu falo, sim, deve ser tomado seriamente, mas deve ser tomado seriamente no contexto que está se vendo. Não há preparação efetiva para uso. Tudo que o Putin está fazendo é joguinho para tentar. Pegou o submarino Belgorod, que é um submarino que tem mísseis nucleares, e colocou num campo de teste não sei aonde, moveu o trem nuclear dele. Por que ele está fazendo isso agora? Por que ele está fazendo? Ele está preparando um ataque nuclear? Não, ele está desesperado, porque ele está perdendo a guerra na Ucrânia muito rápido, e ele sabe que tem que fazer alguma coisa. A única alternativa que ele tem é convencer o Ocidente a abandonar a Ucrânia, né? Mas isso não parece estar dando muito certo, não. Ontem foi aprovado mais um pacote de apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, com mais 4 HIMARS. Lembra? Outro dia a gente falou de 18 HIMARS indo para a Ucrânia, né? Pois é, aqui já são mais 4, além daqueles 18, né? Mais um monte de obuses, munição de artilharia, enfim, mais um monte de coisa aqui. Inclusive, um tipo de foguete para o HIMARS que tem aquelas munição fragmentar. Que o foguete, ele vai, quando está chegando perto do alvo, ele explode sozinho e solta um monte de pequenos fragmentos, que isso é ótimo para limpar uma área de soldados, por exemplo, uma posição defensiva das tropas inimigas, né? Mas um monte de ajuda militar está chegando lá para a Ucrânia, né? Bom, também a Inglaterra começou agora a fazer o treinamento de oficiais, de comandantes das tropas ucranianas, né? Ele já vem treinando gente para o exército ucraniano. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente falou, né? Isso é uma das dificuldades da Rússia, por exemplo. Para treinar gente, você precisa tirar gente da frente de batalha. A Rússia só tem essa opção. A Ucrânia não, pode mandar o pessoal para outros países aliados, onde eles serão treinados. E aí, nesse caso, é até melhor, porque são treinados na Inglaterra.
já com as técnicas da OTAN, já com o armamento da OTAN. Então, tudo leva a crer que vão sair de lá já com a mentalidade da OTAN, né? E por falar em OTAN, o pedido da Ucrânia para entrar na OTAN foi aceito pelo escritório da OTAN. Como a gente falou, não esperem que isso vai acontecer agora. Ainda tem que ser aprovado por todos os países membros, então não vai acontecer agora isso, mas é aquilo que a gente falou, né? A OTAN vai guardar isso na manga, para caso o Putin faça um ataque nuclear ou alguma coisa desesperada, eles vão pegar essa cartinha na manga e vão falar, olha só, a Ucrânia acabou de entrar para a OTAN. Nesse momento, qualquer ataque à Ucrânia viola o artigo 5º da OTAN e vão todos os países responder contra a Rússia, né? Bom, isso aqui é uma curiosidade, apareceu no céu de Belgorod essa coisa aqui, ninguém sabe exatamente o que é isso. Alguns estão dizendo que é um laser para destruir satélite, coisa do gênero, outros estão dizendo que não é, porque o laser para destruir satélite é invisível, você não enxerga ele. Enfim, você precisa de um óculos especial, aí você consegue ver, tá vendo? Esse aqui é uma visão com óculos especial para conseguir enxergar o laser. Ninguém sabe o que é isso daqui. Se alguém souber, quiser deixar no comentário. Outra notícia legal, ontem os familiares dos prisioneiros de guerra lá de Azovstal, dos comandantes, né? Lembra como é que foi? Teve aquela troca de prisioneiros que incluiu os prisioneiros e os comandantes de Azovstal, isso foi alguns dias atrás, uma semana atrás mais ou menos. Fiquei muito feliz com isso, porque eu temia que os comandantes não sairiam vivos disso e acabar sendo presos ou mortos lá na Rússia. As tropas até poderiam ser trocadas, mas os comandantes seria difícil. Mas no final a Ucrânia conseguiu esse acordo. A única questão é que eles precisam ficar na Turquia. Eles estão como hóspedes na Turquia até o final da guerra. Eles têm que ficar lá até o final da guerra. Mas isso não impede os familiares deles de irem da Ucrânia até a Turquia para visitá-los. E foi o que aconteceu. Foi lá uma tropa de gente, mulheres, filhos e coisa e tal do pessoal visitar eles lá na Turquia, né? Receberam também prêmios, né, de medalhas de honra e coisa e tal. E uma grande surpresa, a Ucrânia vai se juntar a Portugal e Espanha na candidatura ao Mundial de 2030. Pode ser que a gente tenha uma Copa do Mundo na Ucrânia. Olha que beleza. Veja, não é que ela vai concorrer com Espanha e Portugal, não. Né? Espanha e Portugal estavam fazendo uma candidatura conjunta para a Copa de 2030. E agora a Ucrânia vai se juntar, ou seja, se esse pessoal ganhar, eu acho que eles têm muita chance, principalmente agora tem muita chance de ganhar esse tipo de coisa. Provavelmente vamos ter uma Copa do Mundo, inclusive com jogos na Ucrânia. Olha que beleza, né? E a justificativa é justamente que até 2030 essa guerra já deve ter acabado, e daí é importante ter uma ajuda para a reconstrução da Ucrânia, né? Fazer estádios, dar uma visão diferente, deixar de ser visto como um país em guerra para passar a ser um país como qualquer outro, né? E trazer turistas, esse tipo de coisa. Então é uma coisa interessante. 2030 é longe o suficiente para isso. Eu acho que essa guerra não passa de mais 3, 4 meses ano que vem. Vamos torcer para isso. Lógico, certeza ninguém tem, mas vamos torcer para isso. 2030 vai estar logo ali, né? Então, e para Portugal e Espanha também, praticamente garante que eles vão ganhar esse negócio, porque é lógico que a FIFA vai querer fazer isso, vai dar uma mensagem muito positiva para a FIFA, né? Então, ainda é uma candidatura, tá? Ainda não está certa essa Copa do Mundo de 2030 em Portugal, Espanha e Ucrânia, mas é um passo importante aqui, né? Parabéns aí aos espanhóis e portugueses pela decisão, certamente é uma coisa boa. E veja, é até uma candidatura que não leva risco, porque a FIFA pode entender que, não, se tiver ainda guerra, se tiver ainda inseguro na Ucrânia em 2030, beleza, aí você faz a maior parte dos jogos em Portugal e Espanha e deixa na Ucrânia talvez um jogo ou outro, uma cerimônia só, alguma coisa assim, né? Se ainda houver isso daí, eu não acredito que exista, né? 2030 ainda está longe para isso, dá tempo de encerrar isso, construir os estádios e muito mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.